Hoje vamos falar da fatura da água, basicamente é disso que vamos falar, e dos aumentos recentes, de que foi alvo esta fatura em Setúbal. Vamos falar com o João Afonso Luz, que trabalha na área do ambiente há muitos anos. Ehm, Este tem sido o assunto que tem estado na ordem do dia. João Afonso, olá, obrigado por teres aceitado o meu convite para virmos aqui hoje falar deste tema. Afinal de contas, porque é que, quando olhamos para a fatura da água, o valor mais baixo que lá está é precisamente a água. Ora, em primeiro lugar, agradecer o convite para falar de uma questão que é quase uma ciência oculta, a questão das faturas da água. A primeira coisa começa logo por aí, não é? Chamamos fatura da água a uma fatura que tem um conjunto muito alargado de questões, sendo que muitas das vezes o valor e o custo, não é, da água para o utente é o valor mais baixo que está presente na fatura. O sistema foi evoluindo. De facto, o primeiro serviço prestado às populações era o serviço do abastecimento da água. Os serviços ambientais foram, ao longo das últimas décadas, evoluindo e, de facto, hoje contamos com serviços de saneamento e de gestão de resíduos que, enfim, são muito mais onerosos do que o abastecer de água às populações. Portanto, isso tem um custo. Esse custo é, enfim, também tendo em conta determinadas opções políticas que foram feitas ao longo dos tempos, expresso depois na fatura. Ou seja, o consumidor, o utente destes serviços públicos, quando está perante a fatura, encontra-se a pagar três serviços essenciais: água, saneamento, resíduos, e depois tem associado ainda um conjunto alargado de taxas, que também tem um peso na fatura e que acabam por encarecer muito a fatura. Essas taxas aparentemente visam moderar os consumos, mas a verdade é que não se conhece grande efeito disso. Aquilo que se conhece é o encarecer da fatura que é praticada e do preço que é pago pelos utentes destes serviços. Uma vez que os fornecedores de água são, creio que maioritariamente as câmaras municipais, hum, quando se olha para aquela fatura, quais daquelas componentes são receitas efetivas das autarquias? A receita efetiva, no caso, olhando em concreto para o caso de Setúbal, há componentes que são serviços que são assegurados diretamente pelo município, não é? Portanto, o caso da água, do abastecimento da água, o Eu vou município, tentar partilhar aqui uma fatura para nós podermos indo vamos ver, portanto, tem desde a a captação. seguir, cá está ela, penso eu. Portanto, o valor dessa fatura, portanto, o que está aí correspondente à água, é o valor que é cobrado pelo município pelo serviço de abastecimento de água. No Uhum. saneamento, só uma parte é que é correspondente ao serviço que é prestado pelo município, porque existe uma entidade gestora em alta que cobra uma outra componente e, portanto, o município depois transfere parte desse valor para essa entidade. Nos resíduos a mesma coisa. Portanto, os resíduos, há uma componente do serviço de recolha que é feito pelo município, mas depois há todo uma outra componente do serviço, com a deposição em aterro, que é gerida por uma entidade gestora, a Amarsul, e que o município entrega a essa entidade. Então Esse, vamos lá aqui, esse elemento, parcela a Paulo, parcela. Paulo, deixa-me só dizer Sim, uma coisa que é, esses outros que estão aí são esses conjunto de taxas que são pagas ao Estado. Portanto, o município limita-se a cobrar e a entregar, o município, enfim, a entidade gestora, neste caso os serviços municipalizados, limitam-se a cobrar e entregar ao Estado português. cá em casa são duas pessoas, vou pagar até 26 de maio 31,5 €. Temos uma primeira componente que é a água, esta é uma componente, por acaso não é a mais baixa, é quase a mais baixa, é a segunda mais baixa da fatura. Esta componente é para os serviços municipalizados neste caso. Mas repara, é para os serviços municipalizados, mas repara, mas é a única que corresponde a um serviço.
e é a mais barata desses serviços, porque a Uhum, outra componente mais barata é a tal das taxas, não é? uhum. Que não correspondem a um serviço concreto. É que aqui ainda por cima temos esse elemento, é que estas taxas servem para financiar o Fundo Ambiental, a Agência Portuguesa de Ambiente, mas conhece depois muito pouco, de facto, dos resultados disso nos territórios, não é? Sim, mas já lá Daquilo que vamos a essa é parte. Depois temos aqui a componente do saneamento, que é também uma uhum. componente municipal, creio. O saneamento, há uma parte, isto, enfim, traduzindo para não ser uma linguagem muito técnica, mas há uma componente que é a componente da baixa, que é desde a casa da pessoa até aos sistemas de elevação, isto assim de uma forma muito grosseira, Até o depósito. é um serviço prestado pelo município. Uhum. Dos sistemas de elevação até à etar e o tratamento na etar é feito pela Cimarsul. E, portanto, há uma componente dessa receita que é para o município, uma outra componente que é de pagamento desse serviço à Cimarsul. No caso dos resíduos, esses 12,36 € que Uhum. estão expressos na fatura, é mais ou menos a mesma coisa, mas no plano dos resíduos. Portanto, há uma componente que é uma componente para pagar o serviço municipal, os trabalhadores dos serviços municipalizados que estão na recolha, as viaturas, por aí fora, e depois há uma componente que é a componente do chamado tratamento em alta, que neste caso, da gestão em alta de resíduos, que neste caso é feita pela Amarsul, a entidade gestora em alta. E é aqui, para usar uma linguagem popular, que a porca torce o rabo. Tem sido no caso dos resíduos que se tem verificado um aumento, enfim, Vamos isto é aqui uma abandonar opinião, aqui mas só é esta um imagem. aumento perfeitamente desproporcional dos custos, não é? Com, designadamente a partir de 2015. Não é? Em 2015 dá-se um facto que tem aqui alguma relevância, que é a privatização da EGF, que é a dona maioritária da Amarsul, e a partir daí tem havido, pá, desde 2015 até 2024, para se ter a noção, A EGF era uma empresa pública. era uma empresa pública, passou a ser privada, detida pela Mota-Engil, em 2014, 2015, o processo só foi terminado no início de 2015, mas o custo de uma tonelada de resíduos em 2015 era 23,72 €. Isto era o que o município pagava, os municípios que estão abrangidos pelo sistema da Amarsul, Da Península pagavam de Setúbal. por tonelada. Não é? Em Esse é um 2000, preço nacional ou é um preço só da Península é de o Setúbal? preço só da Península de Setúbal e só do sistema da Amarsul. Uhum. Em 2024, este valor já estava nos 77,04 €. Triplicou, portanto. É um Ok. aumento de 225% da fatura. E associamos a isto, no caso dos resíduos, a enfim, uma política nacional que foi seguida pelos governos de aumento também da taxa de gestão de resíduos. Eh, Em 2015, a taxa de gestão de resíduos era 5,5 € por tonelada. Em 2026, passa dos tais 5,5 € que estava portanto, em 2015 para 40 € este ano por tonelada. E, portanto, isto é uma evolução de preços Brutal, podemos dizê-lo. brutal. Portanto, ainda por cima num quadro em que a empresa é privatizada e a entidade, portanto, que passou a ter o capital maioritário na Amarsul, decidiu, e tem decidido, voltou ainda este ano a fazê-lo, mas logo em 2016, portanto, um ano a seguir à privatização, decidiu distribuir dividendos e, portanto, foi buscar o dinheiro que a empresa gerou no âmbito até do serviço público. Era dinheiro que era reinvestido, era dinheiro que era utilizado para o financiamento do sistema. Falta aqui dizer que o capital da empresa era 49% das autarquias, que fazem parte do sistema, e Ainda é, 51% era, é, sim. do Estado. Continua a ser neste caso, portanto, as autarquias não têm maioria no Não território, tem a maioria. Aliás, têm um poder este decisivo. é um bom exemplo porque os 49% do capital social detido pelas autarquias têm votado em Assembleia Geral contra esta distribuição de dividendos. E, portanto, por mais de uma vez, perante estas propostas de distribuição de dividendos aos acionistas,
a empresa, os municípios decidiram votar contra, mas enfim, estando em minoria, de pouco lhes serve esse voto. A verdade é que os sistemas de gestão de resíduos, e a Marsul em particular, tinha três grandes fontes de receitas. A tarifa, naturalmente, a produção de energia e os valores de contrapartida, portanto, são os valores que são pagos pelas entidades produtoras de resíduos. Durante anos, estamos a falar de mais de uma década, os governos decidiram não mexer nos valores de contrapartida e, portanto, as entidades produtoras de resíduos não foram chamadas a pagar, né, a sua contribuição para os sistemas que os tratam. E, portanto, o consumidor paga o resíduo quando compra o bem, muitas vezes embalado, sobreembalado. Chegamos ao ponto de chegar a comprar fruta que vem embalada 2 e 3 vezes, não é? Temos isso nos supermercados e ninguém põe cobro a esta situação, não é, de sobreembalagem. Aliás, com várias propostas na Assembleia da República para combater a sobreembalagem, para acabar com a obsolescência programada, que é um palavrão, mas que no fundo é os eletrodomésticos que compramos terem um conjunto de anos de vida muito, muito curto, e que foram sempre rejeitadas, têm vindo a ser sempre rejeitadas pelas sucessivas maiorias na Assembleia da República. E, portanto, a componente que tem pago o sistema todo é o utente final destes serviços. O utente que separa o lixo, que paga quando comprou, separa o lixo, armazena e ainda o leva ao contentor. E paga a fatura desse lixo que é produzido e que é depositado em aterro, não é? Pronto, o país tem um conjunto de metas para diminuição, metas definidas no plano europeu e depois transpostas para o país, como sempre também naquela lógica muito do bom aluno, não é? Com metas que vão para além do que Bruxelas decide, para a diminuição da deposição em aterro. A verdade é que os níveis de separação ainda não atingiram valores que permitam ter uma diminuição significativa, com um acréscimo. Os nossos aterros estão a chegar ao fim de vida e o Estado português privatizou a EGF e não determinou que essa entidade que hoje tem a concessão de um conjunto muito alargado de sistemas, e no caso aqui da Marsul, tivesse que fazer investimentos e tivesse que determinar o que é que vem a seguir. Sem querer depreciar os chineses, podemos dizer que isto é um negócio da China. O problema dos serviços públicos essenciais e daquilo que representam até direitos das pessoas, né? O direito ao abastecimento de água, ao saneamento, à gestão de resíduos, né? Portanto, a termos na prática uma comunidade capaz de ter serviços ambientais que promovam o bem-estar, a qualidade de vida, o desenvolvimento ambiental, o estarem sujeitos a lógicas que não são as do serviço público e a do bem-estar comum e daquilo que são de facto uma missão de serviço público, quando está aqui envolvido um outro elemento que é a necessidade de produzir e gerar lucros para os seus acionistas, muito dificilmente, eu não conheço casos, não é? Aliás, Setúbal é a prova disso, não é? Teve durante 25 anos uma concessão a privados da água e do saneamento, uma concessão aprovada em 97, ainda por um executivo do Partido Socialista, à frente da Câmara Municipal de Setúbal, e que entregou a água e o saneamento, e nós conhecemos o estado em que estão as infraestruturas, o que se pagou durante estes anos todos, e mais, sabemos o que iríamos pagar se não tivesse havido a decisão destes serviços terem retomado aos serviços municipais, aos serviços municipalizados. Com uma coisa interessante que foi, houve logo uma diminuição dos custos de tarifário. Da água, mas os consumidores pouco reparam, porque... Houve imediatamente a criação de uma tarifa social, que abrange um número significativo de municípios, infelizmente, porque é sinal que precisam de uma tarifa social. Promoveu a melhoria das condições dos trabalhadores deste setor aqui no concelho, travou a degradação até das infraestruturas e do serviço que estava a ser prestado,
com um problema. É que, ao mesmo tempo que o município toma estas decisões e que tiveram efeitos na água, no saneamento, em simultâneo verifica-se um aumento tão brutal na fatura dos resíduos que aquilo que as pessoas sentem em casa quando recebem a fatura é que não houve uma diminuição, houve um aumento do custo que têm com o serviço. Ainda assim, os municípios não fazem refletir o total dos custos nas suas faturas da água. Não, está longe disto, não é? Portanto, ou seja, se, Ou o- seja, se fossem refletir aqueles 77 € por tonelada pagos, se o o preço município da fatura seria muito maior. se o município de Setúbal, ao longo deste período, tivesse refletido de forma brusca os aumentos que sofreu, eh, enfim, eu admito que os, os utentes destes serviços, quando vissem a sua fatura, há muito que teriam dito qualquer coisa sobre este tema, porque são tarifas que são socialmente injustas, não é? Injustas e incomportáveis. Os sistemas ambientais têm que ser sustentáveis do ponto de vista económico, têm que ser sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas também têm que ser do ponto de vista social. E, portanto, quando há determinado tipo de metas que são perfeitamente ilusórias, quando aquilo que se procura é tirar dinheiro para cima dos problemas e não criar soluções que sejam capazes de dar resposta às pessoas, quando o objetivo de uma parte do sistema é gerar dividendos para os seus acionistas, então há qualquer coisa que não está bem. As autarquias estão, então, colocadas perante quase a obrigatoriedade de aumentar as tarifas. Em alguns casos será uma questão de sustentabilidade, noutras é uma questão de opção. Ou seja, os municípios, eh, apesar até da legislação que aponta para o princípio do utilizador pagador, e é uma questão, é um princípio enfim, até da liberalização destes sistemas, e que eh, os governos PS, PSD-CDS, enfim, têm sempre colocado como um princípio basilar das suas opções políticas para o setor do ambiente. A verdade é que ainda há um princípio constitucional que se sobrepõe a este princípio do utilizador-pagador, que é o princípio da autonomia do poder local e, portanto, uma autarquia pode decidir que subsidia uma parte destes custos por via do orçamento municipal. Está vedado às autarquias, nestes que fazem parte destes sistemas multimunicipais, o tratamento autónomo dos seus resíduos, ou seja, uma Câmara Municipal que faça parte da Amarsul não pode autonomizar o tratamento dos seus resíduos? Não, não pode, porque o concedente do serviço é o Estado português, portanto, através do Ministério do Ambiente, e, portanto, o município não tem essa possibilidade, porque está atribuído o exclusivo desta atividade à Amarsul. Só para terminarmos a conversa, que já vai longa, hum, a reversão da privatização seria uma solução para baixar as tarifas? Eh, Devia ser, devia ser. Era pelo menos. Seria possível baixar as tarifas? Eu admito que sim, há um conjunto de opções de gestão que hoje são feitas numa lógica privada, que, enfim, isto é sempre um bocadinho de futurologia, mas admito que uma entidade pública não tivesse as mesmas necessidades que tem, para já, não tinha necessidade de obtenção de lucro, não é? É logo um primeiro desconto, se assim se quiser. Depois há um conjunto de investimentos e das outras componentes que deveriam financiar o sistema. Eu volto a referir as questões dos valores de contrapartida pagos pelas empresas produtoras e a produção energética, que deveriam e poderiam, e eu penso que isso com uma gestão pública, tornando esses elementos prioritários, teria todas as condições
para se refletir depois na tarifa que é praticada. E aliás, Pronto, peço desculpa, e numa outra questão que é o deixar de utilizar todo e qualquer investimento necessário numa lógica de, bom, mas para fazer mais isto é mais X na tarifa, e portanto, porque aquilo que temos assistido até o momento é isso. Há uma degradação do serviço e simultaneamente um aumento tarifário. pronto, até lá vamos continuar, aqueles que o fazem, a separar os plásticos, os metais, o cartão e o vidro dentro dos recipientes próprios, carregá-los até ao contentor, despejar lá para dentro e pagar por isso. E vamos continuar a pagar, e a pagar bem, como temos visto. Esse número que dás do aumento do preço por tonelada dos 24 euros para os 77, e creio que não para por aí, porque Sim. ainda deverá aumentar, é bem significativo dos desafios que estão colocados às autarquias, que são obrigadas a refletir estes custos na fatura da água, que já não é bem a fatura da água, na verdade. Eu punha entre aspas esses obrigadas. Não é? Há umas orientações da ERSAR nesse sentido, mas não há uma obrigação. O problema é que, quer dizer, não pagam os municípios por via da fatura, pagam os municípios por via dos orçamentos municipais. É verdade. Mas volto a Vai dar dizer, no mesmo, não é? mas os municípios podem decidir financiar parte da fatura e podem até promover, Isso é o que têm feito, não é? podem até promover aumentos com vista a essa cobertura tendencial dos custos de forma gradual, ou seja, não precisam de aumentar tudo de uma vez e criar choques que tenham também reações do ponto de vista das pessoas até de alguma incompreensão. Esse é um tema para falarmos com mais calma, noutra altura, porque também é exatamente essa questão também está na ordem do dia. João Afonso Luz, especialista, trabalha na área do ambiente há muitos anos. Falámos hoje aqui da questão das tarifas incluídas na fatura da água, tentámos de alguma forma descodificar aquilo que lá está e perceber para onde é que vai aquele dinheiro, qual é a componente que vai para as autarquias, qual é a componente que vai para o Estado. Já percebemos que no fim do dia pagamos nós. João Afonso, obrigado. Ora, Voltaremos a encontrar-nos com certeza.